E hoje eu queria falar um pouquinho aqui sobre uma história bem clássica. Vocês já devem ter ouvido falar. Talvez as crianças, mas não sei, talvez há um tempo atrás. Acho que faz tempo que eu não ouço sobre essa história, né? A gente vai falar sobre a história de Caim e Abel. E o tema, né, que eu dei aqui para essa mensagem é a essência do culto verdadeiro a Deus. Essa história está lá em Gênesis 4, de 1 a 16. E eu queria fazer uma oração para a gente iniciar, antes de abrir a nossa Bíblia aqui e nos aprofundarmos, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pelo que o Senhor já está fazendo aqui nessa manhã, em cada coração, Pai, a começar do meu, que o Senhor vem falando através dessas músicas que a gente cantou ao Senhor, de rendição, de ofertar as nossas vidas ao Senhor, de nos render aos seus pés, de entregar a nossa vida a Ti, Pai. E eu quero pedir que o Senhor, nesse tempo agora, possa falar a cada um de nós, Pai, cada um de nós, Pai, que a Tua palavra e a Tua presença sejam sentidas, Pai, e percebidas aqui, Pai, por cada um de nós. Eu te peço, no Seu nome, Jesus. Amém. Amém. Então, eu queria, antes de nós lermos aqui, né, e passarmos por cada ponto, né, eu queria dar um resumo do que é essa história que nós vamos ver hoje, né? Um panorama rápido aqui. Então, a gente vê ali no começo do que nós vamos ler aqui, a gente vê o nascimento de Caim e Abel. Depois a gente vê as ofertas que eles deram a Deus. Depois a gente vê a advertência que Deus deu em cima daquilo, né? E aí o trágico assassinato de Abel, né, pelo próprio irmão dele, Caim, e depois a consequência do pecado de Caim. Então é mais ou menos isso, é uma história bem simples, né? Quando a gente lê assim, ela está bem dividida, ela está bem, é fácil de separar assim dessa forma, né? Então, começando pelo ponto 1 ali, o nascimento de Caim e Abel, vamos ler aqui no Gênesis 4, se você tem a sua Bíblia, seu celular, ou se você quiser ler aqui. Diz assim, Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Caim. Ela disse, tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Deu à luz também Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Então aqui, no começo a gente vê então Adão e Eva, né? O texto diz ali que eles tiveram uma relação e dessa relação surgiu o primeiro filho, Caim. Né? E se nós pegarmos o significado desse nome, Caim, significa possessão, algo alcançado, né? Isso vai de encontro com o que a Eva disse aqui, né? Ela tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Né? Então essa declaração que Eva fez aqui, ela simboliza duas coisas, né? A primeira, a felicidade, né, que Eva teve ali por gerar o primeiro filho, né? O primeiro filho gerado ali por ela, obviamente depois das dores do parto, né, que ela sentiu ali pela primeira vez, ela foi a primeira mulher a sentir isso, né? Então, mulheres, hoje vocês sabem o que é isso, mas Eva foi a primeira que sentiu ali, né? Então Deus já tinha falado, né, que a mulher, que Ele multiplicaria as dores do parto, né, como maldição ali ao pecado, e Eva, depois dessa, né, de sentir toda essa dor, ela se alegra com o filho dela ali, chorando ali no colo dela. Então, ela também se alegrou, né, por ser a primeira mãe de toda a humanidade, né? De certa forma ela estava cumprindo o plano que Deus havia dado. E também revela a esperança, uma esperança de que Caim fosse o descendente prometido. Acho que vocês devem se lembrar, no culto passado, né? O pastor Carlos comentou aqui que Gênesis 3,15, né? Farei que haja inimizade entre você e a mulher. Aqui é Deus falando para a serpente, né? Entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então,
estudando aqui um pouquinho sobre esse texto, é algo que eu nunca havia percebido, né? Os comentaristas bíblicos falam aqui que Eva expressou uma esperança em Deus, ela acreditava que esse descendente dela aqui, que está marcado, ele lhe ferirá a cabeça, seria Caim, seria o primeiro filho dela. Ela já esperava ali, ela tinha expectativa de que esse filho que ela teria resolveria o problema do pecado que ela e Adão iniciaram lá no início, né? Quando eles comeram da árvore ali do fruto, né? Que Deus falou para eles não comerem. Então ela tinha expectativa que Caim fosse aquele que feriria, que de alguma forma fosse transformar aquele pecado em bênção, né? Então aqui a gente já enxerga, né, como o pastor Carlos disse ali, né, a primeira indicação nesse versículo aqui, da redenção, né, de que Deus iria algum dia providenciar um Salvador, alguém queria redimir, alguém queria restaurar essa relação entre Deus e o homem, né? Mas Eva tinha entendido errado isso. E aí depois, né, a gente pode ver aqui também que Eva também deu à luz a um outro filho chamado Abel. E engraçado aqui que a Bíblia ela não dá muito detalhe, né? Ela não trata ali, não dá o mesmo destaque, não fala que Eva se alegrou ou que graças a Deus, enfim, tive mais um filho, né? Então, o que a gente pode entender também um pouco disso aqui, até pelo significado do nome de Abel, que é sopro, vapor, algo que se vai rápido, né? Até representando um pouco da vida curta que Abel teve, é que Eva tinha grande convicção mesmo de que Caim seria aquele filho prometido, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e Abel não teria tanto esse destaque assim, né? Então a gente consegue imaginar que, embora isso não seja evidente ali no texto, que Caim teve um tratamento especial ali dos pais, né? Provavelmente ele tinha aquele tratamento de ser o filho prometido, de que ele seria o filho ali que traria a redenção de alguma forma, né? De que salvaria até Eva e Adão ali daquela culpa que eles tinham, né, por terem iniciado o pecado, né, terem até sido expulsos, né, do jardim. Então, vamos ir para o próximo tema aqui, né, que na verdade é a parte central aqui dessa história, né, as ofertas a Deus. E aí a gente lê lá em Gênesis 4:3, né? Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então aqui, a gente pode ver também, né, o tempo passou, né, as crianças ali que cresceram, né, nasceram, as crianças viraram adultos, né, e cada um segue uma profissão. Isso lá no versículo 2 a gente vê, né? Então Caim, ele é um agricultor, um lavrador, a Bíblia fala, ele faz um trabalho ali na roça, né? Cultiva os frutos. Abel um pastor de ovelhas. Provavelmente essa profissão havia sido instruída pelos pais dele, né? Provavelmente ali pelos pais, Adão e Eva instruíram eles ali, e eles tinham essa atividade, essa profissão. Eles tinham também aprendido com os pais que o trabalho é uma dádiva a Deus, né? Tudo que a gente produz, né? Toda a nossa atividade é uma bênção que Deus nos dá, né? Então aquele sustento, né? Aquele pão de cada dia, tudo que a gente faz é uma dádiva de Deus. E as ofertas que eles estavam oferecendo ali, provavelmente, ao que tudo indica também, era a primeira vez que eles estavam ofertando a Deus. Até porque, se a gente imaginar, conhecendo um pouquinho aqui do que vai acontecer lá para frente, Deus não se agradou da oferta de Caim, né? E se Caim soubesse
ofertar da forma correta, da forma que Deus aceitaria, ele não teria se surpreendido ali com Deus. Então, provavelmente ali seria o primeiro dia que eles estavam ofertando algo a Deus. Então, os pais também tinham costume de fazer isso a Deus, né? Ensinaram os filhos, e ali era a vez dos adultos, né? Crescidos, Caim e Abel, ofertarem, fazer a mesma coisa que seus pais ensinaram a eles. E os dois oferecem uma parte do fruto do seu trabalho, né? São ofertas diferentes. Caim ali, porque ele era agricultor, ele oferta os frutos ali da terra, e Abel, porque era pastor, ele oferece o primeiro carneirinho do rebanho dele, né? A Bíblia fala ali que as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas, né? Diz a parte mais importante ali que ele tinha, né? E aí o que a gente percebe aqui é que Deus não se agradou da oferta de Caim e se agradou da oferta de Abel. E vamos pensar um pouquinho aqui, a gente pode parar aqui um pouquinho e pensar, né? Por que Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim? E o texto aqui, se a gente ler com atenção, né? Porque a gente pode passar desapercebido, lá no versículo 4 e 5 diz assim: o Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Então, percebe aqui que Deus ele olhou com agrado não só para a oferta, mas como para a pessoa, né, que ofertou. Então ele olha com agrado para Abel e a oferta dele, e para Caim e a oferta dele. Então isso mostra, né, o quanto Deus ele conhece realmente a intenção do coração deles, né? Então um pouco do que a gente pode enxergar aqui, né? Deus conhece o nosso coração. Ele sabia a intenção, a sinceridade, né? A fé, o amor que estava ali por trás das ofertas que foram oferecidas. E lá em 1 João 3,12, diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Então aqui a gente vê uma outra pista, né? Obviamente um ponto mais à frente ali na Bíblia, né? Mas a gente percebe realmente por essa referência aqui, né, de que as obras de Caim eram más, né? Que a intenção do coração de Caim não era bom. E Abel, por sua vez, tinha uma intenção justa ali, verdadeira, né? Ele já andava ali com Deus. E olha que interessante, né? A gente pensar que a oferta de Caim, na verdade, é a consumação de uma vida que já não andava já com Deus, né? Caim ali, aquela oferta, né, que ele deu, ele já estava inclinado, o coração de Caim já estava inclinado para o mal, né? Até pelo que a gente lê aqui, né, que ele pertencia ao maligno. Então ele já estava sob a influência da serpente, de Satanás aqui. Então a Eva acreditava, né, que Caim seria aquele descendente que esmagaria a cabeça da serpente, né, uma representação, né, de que venceria o pecado, venceria Satanás, né? Mas na verdade Caim era um descendente da serpente. Na verdade é o que mostra aqui, né? Porque ele se deixou levar por isso, né? Então, muito provavelmente a criação de Caim em torno desse entendimento de que ele era o prometido e tudo mais, fez com que o orgulho, fez com que a soberba tomassem conta dele. E aí Caim não oferece aquilo que ele tem de melhor a Deus. Ele oferece aquilo que não vai lhe fazer falta, né? Aquilo, as sobras, né? E Abel oferece aquilo que ele tem de mais valioso para ele. Então, o que a gente pode aprender aqui, uma lição já, é que a adoração genuína, ela vai além de rituais, de formalidades. Ela se origina no nosso coração.
dentro de nós. Então, quando Deus toca os nossos corações, né? Quando nós somos tocados pelo amor de Deus nas nossas vidas, quando nós ofertamos de alguma forma o nosso coração a Ele, seja aqui na igreja, seja na forma como você vive no seu dia a dia, né? Tendo o seu tempo devocional, tendo um tempo de relacionamento com Deus, a forma como você, na sua atividade, no trabalho, na escola, você vive, representa uma adoração a Deus. Né? E você pode fazer isso de forma mecânica, e você pode fazer isso de uma forma de coração mesmo, em resposta ao que Deus fez por você. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais à frente, porque esse é o tema central aqui, desse texto. E agora, partindo aqui para a advertência de Deus, né? Lá em Gênesis 4:5 diz, mas não para Caim, né? Que Deus não se agradou então da oferta de Caim, e dele mesmo, né? Por isso a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Né? Aqui na NTLH diz que o semblante desfaleceu ou ele fechou a cara, né? Ele estava ali visivelmente irado ali por conta disso. E Caim, na verdade, ele esperava que o sacrifício dele fosse aceito por Deus, né? Afinal, ele era o filho prometido, né? Sua oferta tinha que ser aceita ali por Deus. Não tinha possibilidade de Deus não aceitar a oferta dele. E aqui a gente começa a ver que o coração de Caim ele começa a se encher de ódio, né? De ira contra Deus e também contra o seu irmão, né? Contra os dois, porque ele também viu que Deus aceitou, afinal, a oferta do irmão dele. Então, não é só Deus rejeitou a minha oferta, mas ali no meu irmão caiu fogo ali do céu, eu vi, né? Os comentaristas bíblicos falam, né, que possivelmente, provavelmente, um sinal de que Deus aceitou a oferta de Caim, não a oferta de Abel e não de Caim, é que Deus mandou fogo do céu, né? E ali foi visivelmente, ele percebeu que a oferta de Abel havia sido aceita e a dele não. Então, o Senhor vem e diz a Caim, né? E aqui a gente pode parar um pouquinho, né? Interessante que Deus vem e fala com Caim, né? O que mostra que ele não deixou de falar com o homem, né? Deus iniciou ali com Adão e Eva, ele conversava, né? Ele tinha esse relacionamento aberto com Adão e Eva, lá no jardim, e depois do pecado, Deus continuou ainda falando, né? Ou seja, Deus ainda busca o contato com o homem aqui. E com essa fala aqui que Deus inicia aqui, ele pergunta, já sabendo, né? Deus tem essa... a gente pode ver também lá nos versículos anteriores, né? Porque você está escondido, quando ele pergunta lá para Adão e Eva, né? Quando eles comem ali do fruto, Deus já sabe, Deus já sabia, mas ele pergunta, ele quer ouvir ali a explicação ali do homem, ele quer fazer também que o homem entenda a consequência, né, daquilo que ele fez. Então, o Senhor disse a Caim, por que você está irado? Por que anda carrancudo? Então Deus intervém em meio ao crescimento do ódio do coração de Caim. Se tivesse feito o que é certo, não é certo que serás aceito, o que seria aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então aqui, a gente pode ver duas coisas aqui, né? Deus oferece dois caminhos e duas consequências para Caim, né? Se você fizer aquilo que é certo, você será aceito por mim, como eu aceitei o seu irmão Abel. Se você tivesse trazido os melhores frutos da sua colheita, como Abel trouxe o primeiro e melhores animais do rebanho, Deus teria aceito, né? Ele teria aceito a oferta dele, né? Caim adorou a Deus de qualquer jeito ali, ele trouxe aquilo que
que sobrava, né? Ali não foi o melhor que ele tinha. Então essa é a alternativa que Deus dá a um ali, né? Então se você fizer o que é certo, você será aceito. Mas se você não fizer o que é certo, se você não mudar a sua atitude, abandonar esse ódio no seu coração contra mim, contra o seu irmão, o pecado vai te dominar. E ele está esperando, o pecado está à porta aqui, né? Ele está esperando a oportunidade de te atacar. Mas você deve dominá-lo, né? Está na sua mão ali, né? O poder de dominá-lo, né? Como diz ali a versão ali da Bíblia Viva, né? Mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Então, o que Deus quis dizer aqui, gente, não deixa essa mágoa, esse ódio crescer no seu coração e se desenvolva para algo pior, né? Possivelmente aqui os desejos assassinos, né? Essa mágoa, esse ódio, né? Crescendo ali no coração. E aqui também acho que a gente tem uma outra lição importante para os dias de hoje, para as nossas vidas, né? Que grandes pecados sempre têm pequenos começos. Grandes pecados sempre têm pequenos começos, ou seja, aquele pecado, né, que talvez a gente enxergue com grande consequência, né, porque para Deus não existe pecadinho e pecadão, vocês já ouviram sobre isso, né? Mas a consequência do pecado, desastrosa e grande, né, como uma morte de uma pessoa, ela começa com um ódio, ela começa com uma ira, ela começa com uma inveja. O adultério começa com um olhar, com um desejo diferente. A corrupção começa com roubando o lápis do amiguinho na escola, por exemplo, né? Com coisas pequenas, né? E que podem, se a gente deixar, ir crescendo, a gente vai se corrompendo e vai deixando o nosso coração ser dominado pelo mal. E aqui, gente, algo também muito interessante, né? Com essa conversa que Deus tem aqui, a gente percebe a intenção de Deus oferecer uma oportunidade de redenção, de mudança de coração. Então, Deus sempre oferece para nós aqui oportunidades de arrependimento, de restauração. Sempre quando nós somos tentados, sempre que nós estamos afastados dele, sempre que nós estamos distantes, Deus oferece oportunidades de arrependimento e de restauração. E por quê? Porque Deus nos ama. Deus nos ama e Ele tem amor, e Ele quer, né, a história bíblica mostra que Ele tem o desejo sempre de se relacionar, de restaurar essa relação entre Ele e nós. Aqui no próximo ponto a gente vê o assassinato de Abel, né? Então a gente vê com tristeza aqui a decisão que Caim toma, né? Mesmo com a advertência, mesmo com o que Deus fala ali para ele, a gente vê que Caim seguiu o caminho que ele queria, né? Ele deixou o pecado dominar o coração dele. Então ele endurece o coração e ele cede à ira e à inveja. Então Caim falou com o seu irmão Abel: vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou Abel e o seu irmão e o matou. Então aquilo que começou com uma mágoa, com ciúme, agora se transforma numa intenção homicida mesmo, né? Quando ele fala, vamos para o campo. E Caim, né, aqui a gente pode ver que ele comete um crime premeditado. Ele planeja matar o seu irmão, né? Não foi algo, aquela ira que veio ali, de repente estavam discutindo, não sei o quê, e de repente ele pega uma pedra e taca na cabeça do irmão dele. Não, ele realmente planejou aquilo, aquela ira tomou conta, ele tomou uma decisão no coração dele: eu vou matar o meu irmão. E aí ele leva o irmão dele afastado lá para o campo e mata o irmão dele, né? Então aqui a gente vê que a história de Adão e Eva se repete novamente, né? A escolha errada, não obedecem a Deus, consequência, expulsão do paraíso, ou expulsão de onde eles estavam aqui, né? Maldição. E aqui também a gente tem o primeiro relato de derramamento de sangue, né? Assassinato
de toda a humanidade, né? A primeira vez que isso é relatado. E aqui as consequências do pecado de Caim, né? Surpreendentemente aqui a gente vê que Deus novamente procura Caim. Após Caim ter matado o irmão dele, Deus ainda procura conversar com Caim, né? Então o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei, sou eu quem deve guardar o meu irmão? O Senhor disse: o que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra a mim. Por isso agora você é amaldiçoado pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta já não lhe dará o seu fruto, você será um fugitivo sem rumo pela terra. Então, voltando um pouquinho aqui, né? Deus pergunta, né? Onde está Caim, o seu irmão, né? E aqui a gente vê possivelmente aqui Deus querendo dizer para ele, podia falar, onde está Caim? Mas ele fala, onde está Caim, o seu irmão, né? Então ele atenta ali, Caim, percebe o que você fez? Né? Onde está Caim, o seu irmão? Né? Você matou o seu próprio irmão. E a resposta de Caim aqui não poderia ter sido pior, eu acho, né? Parece um filho mal criado mesmo, rebelde, né? Vejo muita criança fazendo isso hoje em dia, né? E ele fala que não sabe, né? A resposta dele sarcástica, irônica, revela a hipocrisia ali, né, dele, e revela o pior, né? O estado avançado do pecado no seu coração. O pecado havia realmente dominado, e a gente não vê nenhuma consciência aqui de pecado, de quebrantamento, de arrependimento ou culpa. Ele realmente não tem arrependimento. Ele está ainda irado ainda, né? E depois a gente vê aqui 3 castigos de Deus sobre Caim, né? Deus amaldiçoa Caim sobre a terra, né? Agora você é amaldiçoado pela terra. Então, pela primeira vez aqui o ser humano ele é amaldiçoado por Deus, né? Depois da queda, né, de Adão e Eva, a gente vê que Deus amaldiçoou a serpente, amaldiçoou a terra, mas aqui ele amaldiçoa o homem, Caim mesmo. Deus amaldiçoou o solo e a terra que Caim plantar, né, ou seja, que a terra não vai produzir mais fruto. Aquilo que Caim, que era um sustento dele, não daria mais fruto, né? Então, imagina aqui que Caim teria muita dificuldade em achar sustento para ele, né? E Deus condena Caim a se tornar um andarilho pelo mundo, né? Ou seja, Caim não teria sustento da terra, logo ele viveria daquilo que ele encontrasse, né? Sem ter um lugar fixo, alguma plantação ali próxima, uma terra fértil. Então ele viveria fugindo de Deus e dos outros, né? Com medo de vingança, né? Porque você pode imaginar ali como sendo um pecado de morte, como a comunidade ali, os outros filhos de Adão e Eva, né, que eram muitos, né, eles viveram 900 e tantos anos, então você pode imaginar que a terra ali estava povoada já, né, e o desejo de vingança por eles terem feito algo tão ruim, né. Continuando aqui, então Caim disse ao Senhor: o meu castigo é maior do que eu posso suportar. Vê, hoje me expulsas da face da terra e terei que me esconder da tua presença. Serei um fugitivo sem rumo pela terra e qualquer que me encontrar me matará. Então aqui a resposta de Caim, ele revela também um sentimento de vítima, né? Ele, quando a gente esperava que um arrependimento, falar, Deus, desculpa, realmente eu deixei o pecado me dominar, eu não te ouvi quando o Senhor me falou lá atrás, não. Ele não revela aqui um arrependimento, um quebrantamento. Ele revela uma reação de que Deus estava sendo injusto com ele, de que o pecado dele, de que aquela consequência estava sendo pesada demais ali para ele. O Senhor exagerou, está desproporcional isso que o Senhor fez aqui comigo. O Senhor está colocando um X aqui nas minhas costas, né? Um alvo nas minhas costas, em que o Senhor está me tirando dessa terra aqui,
eu não vou ter como me sustentar, e além do mais ainda eu vou ficar com um X aqui nas costas, porque eu vou estar exposto aqui, todo mundo vai querer me matar, ou seja, pena de morte. O Senhor não me matou, mas alguém vai me matar. E aí a gente, mais uma vez aqui, a gente vê a misericórdia de Deus, né? Caminhando aqui já para o final, tá, gente? A gente vê aqui a misericórdia e a bondade de Deus, né? Surpreendentemente aqui, mais uma vez, né? O Senhor, porém, lhe respondeu: não será assim. Qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal, para que qualquer que o encontrasse não o matasse. Assim Caim retirou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Esse sinal que Deus coloca em Caim aqui, ao contrário de que a gente pode imaginar lendo o texto aqui, talvez, né, é que é um sinal de misericórdia e de proteção, né, que ele faz ali. Alertando, a gente não sabe como seria o sinal ali que Deus deu, mas era algo visível e claro para todo mundo que encontrasse Caim, de que ele era um protegido de Deus, né, e que ninguém tirasse a vida dele. E se tirasse, iria sofrer 7 vezes mais do que Caim, né? Então, ou seja, Caim já estava sofrendo bastante, a pessoa sofreria 7 vezes mais, né? Então a gente enxerga aqui também a misericórdia de Deus. E o que a gente pode aprender com essa história, né? Uma história tão trágica, tão clássica, que às vezes a gente pode passar desapercebido, né? Por tudo que a gente lê, ela é tão história, né? E tão talvez menos impactante, né? Mas a verdade é que a história de Adão e Eva, de Caim e Abel, é a nossa história, se a gente parar e pensar. O homem tem no seu DNA, né, desde o nascimento, o pecado. Por mais que o homem tente, por seus esforços, né, próprios, alcançar a Deus, ele nunca vai conseguir, nós nunca vamos conseguir, né? E olhando a Bíblia, né, como um todo, não essa história isolada, a gente vê várias vezes o homem tentando alcançar o favor de Deus de alguma forma, né? Sempre falhando, né? Ele nunca consegue alcançar o favor de Deus, né? A Bíblia fala que não há um justo sequer, né? Até que o verdadeiro descendente da mulher que nós lemos aqui, né, de Eva, fosse revelado e providenciasse a redenção dos nossos pecados, de uma vez por todas, né? Esse foi Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele foi sacrificado como o verdadeiro cordeiro ali, como cordeiro que não tinha mágoa, que não tinha marca, né, nenhuma, o melhor sacrifício, o sacrifício perfeito dado ali por Deus. Ele é o sacrifício definitivo que morreu no meu lugar e no seu lugar. Então eu peço que você não saia daqui hoje sem compreender isso, né? De que Jesus Cristo se sacrificou por você. Ele mesmo providenciou o sacrifício, ele mesmo foi o sacrifício, né? Ele se fez carne e se entregou por nós naquela cruz. É o que nós vamos celebrar daqui a pouco aqui, esse momento. E essa é a diferença entre religião e o evangelho, né? A religião é o homem tentando alcançar a Deus de alguma forma por seus esforços próprios. O evangelho você já tem o favor de Deus através de Jesus Cristo. Então você pode adorar a Deus com liberdade. Você pode entregar o seu melhor a Deus, assim como Abel fez, né? Então isso nos leva aqui também a uma lição aqui também de viver uma vida de gratidão a Deus, né? Se não há condenação, já não é mais condenação para aqueles que creem em Jesus Cristo, né? E essa gratidão, né, de um amor tão grande, completo de Deus por nós,
ela nos faz querer entregar o melhor a Deus. Então eu não entrego a Deus aquilo que é melhor porque eu preciso entregar o melhor a Deus sempre, mas é porque Deus entregou o melhor por mim naquela cruz. Né? Ele derramou o sangue dele, ele sofreu ali por nós. Né? Então isso me ensina, esses versículos aqui, me ensinam uma lição grande de contentamento e de confiança em Deus. Né? Quando a gente oferece, a Bíblia fala aqui as primícias, né, que Abel ofereceu, as primícias, aquilo que era o melhor, né, o mais valioso ali para ele, a gente confia que Deus, Ele vai suprir as nossas necessidades. Então quando a gente oferta o nosso tempo, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, em primeiro lugar a Deus, a gente está exercitando a confiança que nós temos em Deus, porque a gente sabe que no resto do mês, Deus vai suprir a nossa necessidade. No resto do nosso dia, Deus vai suprir a nossa necessidade. Então, quando eu acordo de manhã, e o meu primeiro momento que eu tenho não é no meu celular, não é fazendo qualquer outra coisa, mas lendo a Bíblia, ou fazendo uma oração de agradecimento, né? Um agradecimento sincero pelo amor de Deus nas nossas vidas, eu confio que o restante do meu dia Deus vai cuidar. Não importa quantas reuniões eu tenho naquele dia, quantos afazeres eu tenho, né? Quantas coisas eu vou fazer, mas eu confio que Deus, naquele momento, Deus vai suprir o restante do meu dia. Então, quando eu acordo mais cedo, quando eu abro mão do meu sono, por exemplo, né, para acordar mais cedo e ter um momento ali com Deus, ou quando eu pego ali um tempo do meu trabalho ali no meio do dia e falo, Deus, vou ofertar esse tempo aqui para o Senhor, eu quero parar aqui um momento, eu confio que aquele tempo que eu perdi não vai me fazer falta, não vai me fazer falta, é um tempo ganho ali, e Deus vai multiplicar o tempo, Deus vai multiplicar o seu foco ali, em tudo que você vai fazer depois. Isso é confiança em Deus, isso é fé em Deus. Deus também me ensina o contentamento e gratidão, né, com o que Deus já me deu. Então eu não preciso reter o meu dinheiro, eu não preciso reter o meu tempo, eu posso entregar a Deus, né, eu não preciso querer mais, né? Talvez Caim ali pensou, falando, não vou entregar esses frutos aqui, esse aqui é o melhor, eu vou reter um pouquinho, porque se faltar um pouquinho no próximo dia, eu tenho aqui. Ou, nossa, isso aqui é tão bom, eu posso fazer tanta coisa com isso aqui. Então isso nos ensina também a ter esse desprendimento das coisas materiais, né? A gente pode confiar, a gente pode se contentar com o que Deus já nos deu. Então Deus não está preocupado com a natureza das nossas ofertas em si. Não foi o fruto ali que Caim deu que foi o problema, né? E Abel entregou ali um sacrifício de sangue. Não foi isso. Foi a intenção, né? O nosso coração. E aí eu quero te perguntar, como está o seu coração? Como está o seu coração hoje? Você tem alguma mágoa, algum ódio, sei lá, alguma coisa que você percebe claramente que está te afastando de Deus? Ou talvez para você isso aqui seja uma mensagem nova, né? E você, não, eu nunca tinha percebido isso, nunca percebi que eu estava afastado de Deus até, de que o pecado faz parte da minha vida, e agora eu começo a perceber isso. Eu queria te convidar a baixar sua cabeça agora, fechar os seus olhos e pensar no sacrifício de Jesus por você, na cruz. Deus que se entregou, o Deus Criador, né, que nós vimos aqui, se entregando por amor a cada filho dele, que ele criou de maneira individual, que ele pensou com grande amor, com carinho. Ele planejou você de uma maneira especial.
Deus sabia da queda do homem, e Ele também se planejou para isso. Ele havia um plano perfeito para resgatar cada um de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por essa mensagem, quero te agradecer pela tua palavra que nos ensina sobre o seu amor, Pai. A Bíblia inteira aponta para o ápice da história, do ápice de um Deus que ama a sua criação, um Deus que criou o homem não como robôs, como perfeitos, obedientes, mas um Deus que queria, desde o início, estava interessado na relação com cada um de nós, na relação que Ele poderia ter com cada um de nós. E, Senhor, eu quero te pedir, Pai, que Teu Espírito Santo fale com cada coração aqui através dessa mensagem durante essa semana, que nós possamos nos maravilhar pelo Teu amor, Senhor, nos maravilhar pelo amor que o Senhor entregou por nós na cruz, como sacrifício pelo nosso pecado, e responder esse amor com muita gratidão, Pai, com corações que não vem a hora de encontrar o Pai e conversar e colocar as suas preocupações e angústias, de se arrepender do pecado, de não esconder o pecado, porque nós somos perdoados pelo Teu amor, Senhor. Não há mais condenação àqueles que creem em Jesus. Nos ajuda, Pai, a entregar o melhor das nossas vidas a Ti, em resposta a isso, Pai. Nos ajuda a cada dia mais, Pai, entendermos esse Seu amor, Senhor, e respondermos a Ele, Pai, com corações gratos, com vidas que glorificam o Seu nome, Pai, com vidas que vivem o verdadeiro Evangelho, que espalham essa boa nova para aqueles que não Te conhecem. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.